Abra sua Bíblia. Pentateuco, segundo livro do Pentateuco, capítulo 2, verso 11 a 22. Quem achou, diga amém. Se você notar alguém sem a Bíblia, compartilhe da leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio. E escondeu na terra, na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas a teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E aonde está ele? Disse as filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, o que ele disse? Sou peregrino em terra estranha. Oremos. Senhor Deus, fala aos nossos corações, orienta-nos, Senhor, pois nós também cometemos falhas e fracassos, pecados e tropeços, e precisamos, Senhor, diante de Ti, extrair lições, aprendizados, que colaborem com a nossa transformação. Nos ajude, Senhor, que o Teu Espírito Santo opere em nós, que eu seja, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, que eu não fale de mim mesmo. Ninguém veio aqui para ouvir um homem, uma palestra. Nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus. Então fala, Senhor. Tu és um Deus vivo. A palavra pregada é Deus falando. Então fala conosco, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala com os meus irmãos, Senhor. É a nossa oração. Em o nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Sem medo de errar, eu acredito que nesse lugar não haja alguém aqui que não tenha falhado, errado, pecado, cometido erros e cometido falhas. Nenhum de nós, irmãos, está au concurso. Nenhum de nós está em condição de atirar a pedra, como se nada houvesse cometido durante o percurso da sua vida. Agora, as falhas, irmãos, que cometemos, elas trazem para nós lições preciosíssimas. Quando somos por Deus acompanhados, quando Deus tem um propósito na nossa vida, as nossas falhas trazem lições preciosíssimas. Na verdade, as nossas falhas, elas são mais pedagogas do que as nossas vitórias. As nossas vitórias têm pouco para ensinar para a gente.
As nossas falhas têm muita coisa para ensinar para a gente. E à luz da palavra de Deus, na perspectiva do Evangelho, eu quero dividir com os irmãos acerca da primeira falha pública, registrada, cometida por Moisés. Ele teve outras, mas nos atemos a uma apenas. Esse texto, já conhecido dos irmãos, esse contexto dos versos que lemos aqui, ele está falando primeiro do nascimento e da infância do Moisés. Nascimento e infância. Do verso 1 a 10. Se você ler o verso 1 a 10, fala de que ele fora tirado, nascido das águas, seu pai, ele vindo da casa de Levi, ele da descendência de Levi, se casou com uma mulher e deu à luz um filho, vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses, um período de perseguição. De 11 a 22, é o texto que lemos. Moisés já homem feito, fracassa, mata e foge. Um fracasso na vida de Moisés. Dos versos, coloquei errado ali, verso 23 a 24, você vai ver que está narrando, irmãos, nada mais, nada menos do que, de 23 a 25, a morte daquele faraó que o mandara matar por ele ter assassinado um egípcio. Ele fora jurado de morte. E agora no capítulo 3, você vai ver que ele é chamado por Deus, passados 40 anos depois desse episódio, ele é chamado por Deus, quando pastoreava as ovelhas de seu sogro, e ele ali viu um arbusto que queimava e não se consumia. Nós temos aqui, irmãos, essa história que é conhecida de todos nós. Moisés tem 3 períodos. A gente divide o período de Moisés, 3 períodos de 40. Primeiros 40 anos ele está no Egito. Segundo 40 anos ele está no deserto, conduzindo. Ele está com o seu sogro, tratando das ovelhas do seu sogro, exilado, por assim dizer, com medo de Faraó. E dos seus 80 a 120 anos, ele está conduzindo o povo de Israel para fora, né, do cativeiro egípcio, atravessando o deserto e também, né, e tendo começado com o Mar Vermelho. Mas com 40 anos de idade, Moisés, irmãos, ele pensa que ele é o libertador naquele momento. Ele se equivoca, ele erra. Ele pensa que naquele momento Deus queria algo dele. Nós vemos o próprio Novo Testamento falando sobre isso, Estevão fala sobre isso, que ele pensou que todos entenderiam que ele era o libertador, com 40 anos de idade. Só que a vontade de Deus, irmãos, quando não entendemos, nós somos tentados a ignorar algumas coisas importantes da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela tem um tempo, tem um quando. A vontade de Deus, ela tem um modo, ela tem métodos. A vontade de Deus, ela tem meios, ela tem caminhos. E a vontade de Deus, ela tem recursos. Com o quê? De que forma eu vou fazer isso e de que forma eu vou fazer aquilo. Então nós vemos que ele cometeu um grande erro aqui, com 40 anos. E ele começa a fazer essa ação libertadora na força do próprio braço. Na verdade, com 40 anos, ele se achava. Com 80 anos, ele não se achava coisa nenhuma. E com dos 80 a 120 anos, ele vai perceber o que Deus faz com alguém que se acha nada. As maravilhas que Deus faz com alguém que não se acha. Com 40 ele se acha. Com 80 ele não se acha coisa nenhuma. E ele vai terminar a vida dele entendendo que Deus faz coisas grandiosas, maravilhosas com quem entende que nada é e Deus é tudo. Nós temos aqui alguns passos do fracasso de Moisés. O primeiro passo, ele é uma ideia iniciada por ele mesmo, não por Deus. Você não vê Deus dizendo, Moisés, vai agora. Esse Moisés vai agora, você só vai ver lá no capítulo 3. No capítulo 2, não. Mas ele dizendo isso. O segundo passo é um procedimento energizado pela carne. Ele não faz nada no poder do Espírito, na dependência de Deus, mas ele está energizado pela carne. Ao ver o seu povo sofrendo, um egípcio maltratando um hebreu, ele como hebreu, ele então se ressente, se vinga e se mete e acaba matando.
Você vê que foi uma atitude que levou a confusão e fracasso. Quando agimos por nós mesmos, as nossas atitudes, elas acabam em confusão e em fracasso. Ainda, irmãos, semana passada, fazendo um gabinete, eu olhei para uma situação e eu disse assim, é uma situação quase insolúvel. E eu disse, é uma situação insuportável. E eu falei com Deus, com o meu coração, essa pessoa está vivendo uma situação insuportável. Mas isso começou, irmãos, com uma ideia iniciada por Deus e não por essa pessoa e também aqui Moisés. Um procedimento energizado pela carne, impulsionado por uma vida em si mesmada, pelo individualismo, egocentrismo, uma atitude que levou à confusão e fracasso. E nós vemos aqui um resultado insuportável. Ele diz, eu tenho que fugir. Por o dia seguinte, vendo ele, um hebreu, também brigando com outro hebreu, ele se pôs como apaziguador, mediador, e ele é acusado. Que vai me matar como matou ontem? E ele diz, descobriram, eu tenho que fugir. O faraó é informado daquilo, e faraó manda matar Moisés. Moisés, então, ele tem que fugir. Aqui, irmãos, Moisés é um fracassado. Mas não é só Moisés. Quem de nós já não teve algum projeto que não foi uma ideia de Deus, foi uma ideia sua? Não foi uma inspiração divina, humana. Não foi uma decisão que começou no céu, mas uma decisão que começou na terra. Quando de nós, irmãos, não fizemos procedimentos energizados na carne, na cobiça, na vanglória, no consumismo, na paixão? Quando de nós? Quando de nós, irmãos, tomamos e vimos que essas atitudes nos levaram ao fracasso, à confusão relacional, familiar, espiritual, financeira e de todo modo. E aí nós, irmãos, nós temos que azedar e digerir esse azedume de um resultado insuportável. Aí temos que fugir, temos que nos esquivar, temos que tentar sair. A vida cristã não é fácil, não, irmãos. Nós todos sabemos disso. Eu não conheço um grande cristão piedoso que não tenha, por ser um grande piedoso, passado por dias difíceis e amargas derrotas pessoais. Elas fazem parte da vida. E Deus, irmãos, delas se aproveitam para nos ensinar grandes lições. Mas vi muitos, irmãos, mesmo em meia lágrimas, eles não perderem a alegria da salvação e a esperança de dias melhores. Muitos homens de Deus, muitos homens de grande projeção, pouca projeção, muitas donas de casa, muitos profissionais, muitos jovens que também, a mesma coisa, o mesmo procedimento que Moisés teve, tiveram também com suas vidas. Preparando esse trabalho aqui, eu me lembrei do salmista no Salmo 119. Diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora aguardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Isso é uma verdade. Aqui o salmista, irmãos, ele não conta os motivos, nem o tempo das suas dores, mas aconteceu. Então, quando nós, irmãos, olhamos para isso, experimentar o fracasso também propicia uma vida de obediência, porque a gente ganha mais temor, a gente fica mais cauteloso, gato escaldado. Experimentar o fracasso incentiva um espírito mais dócil, quebrantado. As pessoas hoje mais atentas são aquelas que foram quebrantadas, quebradas no fracasso. Elas têm mais atenção, elas têm mais empatia, elas são mais misericordiosas, porque elas também erraram, também falharam. Então, irmãos, o fracasso, ele tem o seu lugar na construção da nossa espiritualidade cristã. O fracasso também é nosso professor. E, irmãos, a pior coisa que pode acontecer com você é, além de passar pelos fracassos, é não aprender com aquilo que Deus te ensina em meio ao seu fracasso. E Deus, Ele nos permite. Pedro fracassou,
passou pelos seus fracassos. Paulo, na sua espiritualidade farisaica, judaica, ele fracassou e ele aprendeu com aquilo, ele foi refeito. Irmãos, e a coisa mais difícil também é quando nós passamos pelos nossos fracassos, é reconhecermos que fracassamos, que erramos, assumimos a culpa. Na verdade, nós negamos, ou justificamos, ou então nós racionalizamos, temos uma explicação racional, ou nós reinterpretamos, não foi bem assim. Foi. Moisés fracassou. Nós fugimos da confissão nua e crua. Isso não é bom. Quem aqui já não falhou em alguma área, em algum momento da sua vida? Quem aqui já não falhou com alguém? Quem aqui já não falhou de alguma forma? Todos nós. Então nós precisamos atentar para isso. Na verdade, há uma máxima que eu não sei de quem é essa frase, mas que diz o seguinte: sucesso é mover-se de um fracasso ao outro sem perder o entusiasmo. Porque nós fracassamos, nós erramos, nós somos falhos. A recomendação de Jesus a Pedro foi de que ele perdoasse 70 vezes 7. Em meio à comunidade, olha, você tem que ser bem elástico, 70 vezes 7. Moisés levou um tombo de 40 andares, nos seus 40 anos. O ponto mais baixo da vida de Moisés é quando ele está sentado num poço, no fundo do poço. Aqui ele está, na verdade, no fundo do poço. O verso 15 diz que ele sai fugido do Egito e ainda não tinha sido recebido em Midian. Então ele está ali sem saber o que vai ser da minha vida. Perceba comigo aí. Vamos, versículo 15 do capítulo 2, vai dizer assim: informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Verso 16, você pode ler comigo? O sacerdote de Midian. Quem tem, peraí, vamos devagar. Quem tem Bíblia aí, diga amém. Então me acompanhe, verso 16, todos juntos. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então, nesse ínterim, entre fugir do Egito, encontrar um lugar que não se sabe, ele se senta no poço. É o ponto mais baixo da vida desse homem. Talvez fora esse o momento mais angustiante da vida dele. Eu não conheço outro na biografia de Moisés. Talvez você esteja passando um momento assim. Você está no ponto mais baixo da sua vida depois de seus fracassos. Você está no ponto mais baixo onde não tem saída. Diante de ti tem um deserto, atrás de você tem faraó atrás de você. Está pressionado, encurralado. Que angústia, que sentimento ruim. Mas eu quero dizer para você, fique calmo, diga para o seu irmão, tem esperança ainda. Tem esperança ainda. Mas ainda, irmãos, nos detendo aqui com Moisés, vamos olhar aqui alguns ensinamentos desse fracasso. Em primeiro lugar, os fins espirituais jamais são alcançados por meios carnais. Moisés queria a libertação do povo, e ele quis fazer isso na força do seu braço. Então, irmãos, ele olha a injustiça, ele vê um hebreu sendo maltratado, um capataz, e ele usa meios carnais, e Deus não está com ele nisso, Deus não está no processo. No dia seguinte, tudo se confirma, e entre hebreu e hebreu, que ele havia assassinado, e agora ele está, irmãos, numa situação insuportável. Isso porque não use meios carnais para alcançar fins espirituais. Não faça isso. Deus não chancela isso. Deus não autoriza isso. Deus não abençoa isso. Deus não está nisso. Os fins não justificam os meios. Os fins são gloriosos, os meios nem tantos. Não, irmãos, os fins não justificam os meios. Nós temos que agir com a finalidade santa, com meios santos. Se a finalidade é santa, os meios também precisam ser santos. Você pode repetir? Se a finalidade é santa, os meios também devem ser. Então nós aprendemos isso. Moisés, ele aprendeu isso. Nós temos mais. A hora oportuna é tão importante quanto a ação. Fazer a coisa certa na hora errada
vai levar você à derrota. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? E Moisés forçou a barra. É verdade que Deus tinha um plano com ele. Talvez sua mãe e seu pai haviam dito algo de especial para ele. Olha, Moisés, eu quero dizer para você que tu foras tirado das águas e você receberá um grande livramento, pois houve a matança. As parteiras, elas foram comissionadas para matar, mas você teve livramento, e eu coloquei você num cesto de junco, calafetado. Isso aconteceu? Deus tem um plano com você, Moisés. Deus tem um plano com você. E ele, então, irmãos, ele entende que a hora oportuna, ele entende que ele não sabe que é tão importante quanto a ação, e ele faz fora de hora. Foi prematuro. Quando Deus, irmãos, ele está no plano, ele flui livremente. Quando é na carne, é forçado, e ele força aqui. Portanto, o conhecimento, irmãos, nos diz e me diz para fazer. Eu tenho conhecimento que eu tenho que fazer, mas a sabedoria vai dizer quando fazer e como fazer. O conhecimento diz, eu tenho que fazer, mas como e quando? A sabedoria vai dizer para você. Então, a nossa questão não é que Deus é lento demais, não é que somos apressados, estressados, inquietos, para o nosso próprio benefício, para matar, irmãos, a fome da nossa própria sede de vingança. E Moisés, irmãos, ele não deu sinal de fraqueza. Moisés não deu, até aqui, ele não deu sinal de fraqueza, muito pelo contrário, ele deu sinal de força, mas uma força na carne. Eu fico receoso quando homens dão sinal de força. Força na perspectiva de uma força autônoma, independente. Eu acredito que são fadados ao fracasso. Porque Deus não os faz fracassar. Deus deixa fracassar na própria força. Porque qualquer um de nós que age na própria força, na nossa mesma força, nós fracassaremos. Mas quando nós militamos na força do Senhor, nós somos imbatíveis. Quem está entendendo, diga amém. Todos se frustram com as suas próprias forças, porque em nós não há força para a demanda que a vida tem para nós. Nós precisamos dessa graça de Deus. Então nós vemos isso, irmãos. Inclusive eu me lembro, esse texto saltou aos meus olhos quando diz, quanto ao mais, Paulo dizendo, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor. Como é que eu luto, pastor? É no Senhor, é na pessoa de Deus, é no relacionamento com Deus. Então, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor, na sua intimidade no Senhor, e na força do seu poder, nas armas de Deus, na orientação de Deus. Então eu tenho a intimidade com Deus e eu tenho a orientação de Deus, as armas de Deus. Então eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Não foi isso que Moisés fez. Eu não sei quais são as armas que você está usando para lutar nas questões familiares, com a sua esposa, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, com seu irmão e com a sua irmã. Eu não sei quais são a força, mas, irmãos, nós precisamos entender que a hora oportuna é tão importante quanto a ação. Isso nós precisamos nos dar conta. Moisés aprendeu isso. Ele também aprendeu, em terceiro lugar, que esconder o erro, irmãos, não elimina, só adia a descoberta. Esconder o erro não elimina, só adia a descoberta. Ele, como vimos no texto, buscou esconder, mas quando confessamos, irmãos, o que é melhor? Me responde uma coisa, o que é melhor? Esconder ou apagar? O que é melhor, esconder ou apagar? Apagar. Então, irmãos, quando nós confessamos, isso é apagado. Quando nós escondemos, nós só adiamos a descoberta. O músculo mais adâmico em nós é o de esconder. O músculo mais adâmico em mim é esconder. Uma vez eu estava tratando de uma situação, né, com uma pessoa, só que eu tinha do lado, eu não era o único conselheiro, o outro conselheiro era um pastor mais experiente do que eu, anos-luz mais experiente que eu. Nós estávamos tratando de uma situação. E aí, num dado momento, na conversa, eu disse assim, poxa, mas você poderia ter dito, e você escondeu isso, foi descoberto assim, coisa chata, né? Aí depois ele foi embora, e esse pastor mais experiente disse assim para mim, esse pastor mais experiente, a quem eu tiro o chapéu e bato continência para ele, disse assim, ô pastor Edilson, eu também esconderia se eu tivesse feito o que ele fez. Porque todo pecador
quer esconder o que faz. É o nosso músculo, é o nosso músculo mais adâmico em nós, esconder. Foi isso que Adão fez. Adão se escondeu. Mas hoje em Cristo, meus irmãos, nós precisamos lutar contra essa musculatura adâmica, e nós precisamos retesar a nossa musculatura espiritual no poder do Espírito Santo e nos libertarmos disso e confessarmos, porque é a maneira que nós temos de apagar. Quem confessa, o Senhor apaga. E lança até no mato de esquecimento. Quem está entendendo, diga amém. Antigamente, as crianças quando se machucavam, hoje as crianças quando se... É diferente, né? Hoje, as crianças quando se machucam, vão chorando para mostrar para o pai e para a mãe. Antigamente, quando, pelo menos na minha época, quando nós nos machucávamos, nós nos escondíamos para não apanhar de novo porque fizemos coisa errada quando nos machucamos. Eu tenho cicatrizes, né, de brincadeira com os meus primos, que nós nos machucamos, era para tomar ponto, e nós não fomos contar para os nossos pais, avós, não fomos contar porque nós sabíamos que a gente ia apanhar em cima do machucado. Então nós nos escondemos. Isso, irmãos, isso é uma realidade. O confesso, o réu confesso, ele vai encontrar um trono de graça. Portanto, digo para o seu irmão, não esconda o seu pecado. Cabe lembrar, irmãos, e nós temos que desconstruir essa ideia, de que aqui dentro, todos nós somos tão santos, que não pecamos. E aí todo mundo fica pensando isso de todo mundo e ninguém fala aqui dos seus próprios pecados. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós falhamos e pecamos. E o exercício da confissão, inclusive a confissão interpessoal, você confessar o seu irmão para que você seja curado, deve ser algo normal entre nós. Confessar. Não normal viver em pecado, mas em normal confessar o pecado e abandonar o pecado. E se pecar de novo, confessar e nós lutarmos contra o pecado, mas nós lançarmos luz nos nossos pecados. É o esperado. As lições do fracasso, irmãos, nós entendemos que a liderança espiritual é designada por Deus, não é autoimposta. Liderança espiritual não pode ser autoimposta. Eu sou o líder, e Moisés, ele se auto-intitulou. Ele se autodeclarou. E o Novo Testamento faz a leitura desse texto, irmãos, dizendo que ele de fato pensava, que os demais pensariam, que ele era o libertador de Israel, do povo egípcio. Moisés, formado pela melhor faculdade, melhores professores, os melhores laboratórios, chamado para ser libertador, quando termina a sua última pós-graduação, já ele diz, é agora, é comigo. Só que Deus não havia falado nada. Pronto, agora é só eu sair e eu começar. Agora é minha vez, é só eu sair e começar. Irmãos, quando nós pensamos que estamos prontos, Deus trata de nos matricular ainda no jardim de infância. Quando Pedro disse, eu estou pronto para ir ter contigo e morrer contigo, Jesus disse, eu vou matricular você no jardim de infância, você não está pronto não. E sabe o que Pedro disse? O senhor está enganado. Vamos ver então. Vamos esperar o galo cantar? Então antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O que ele disse? Eu não vou fazer isso não. Então nós vamos ver. Quando nós nos achamos, Deus nos matricula, irmãos, ainda no jardim de infância. E quando Moisés se achou, Deus matriculou ele então para cuidar de ovelha, se casar com Zípora, suportar, né, o deserto e viver lá em Midian, junto ao seu sogro. Portanto, irmãos, nós cremos que ele aprendeu, porque ele disse que quando ele faz 80 anos, por que eu sei que ele aprendeu? Porque quando ele faz 80 anos, ele disse que não prestava e era a pessoa menos indicada para tal chamamento. No capítulo 3, você em casa pode ler isso. Do capítulo 2 para o capítulo 3 se passam praticamente 40 anos. E Deus chama ele. E quando Deus chama ele, irmãos, ele diz, não, eu sou pesado de língua, eu não tenho condição de ir. Então ele aprendeu. Ele aprendeu. Repete comigo, ele aprendeu. O que ele aprendeu? Ele aprendeu que os fins espirituais jamais são alcançados por meios carnais. Então nós, irmãos, temos que usar meios espirituais. Ele aprendeu que a hora oportuna é tão importante quanto a ação. Então nós tem certeza que é essa a hora de Deus na sua vida, de você fazer isso ou aquilo. Ele aprendeu que esconder o erro não elimina só a dia descoberta. Então,
não prefere apagar, confessando, é melhor você apagar isso confessando e não escondendo. A liderança espiritual é designada por Deus, não é autoimposta. Então, é Deus ou você que está mandando você ir. É Deus ou você que está apresentando você. Agora, irmãos, ele aprendeu e ele aplicou isso na vida dele. Isso foi muito rápido, acredito eu. Isso não demorou muito, não. Porque ele sai dali já quebrantado. A obra já começou sendo feita ali. E foi uma obra progressiva. Mas no início a gente já vê sinais de algumas situações consideráveis. Por exemplo, ele desenvolve uma atitude de servo. Porque agora nós vemos o príncipe, desguarnecido de todo o principado, destituído de toda a pompa, já desfavorecido, né, de um palácio e todo o seu conforto. Agora o príncipe dando água para os animais, servindo aos animais, um lugar e um serviço muito aquém. Lá está ele, sacerdote midiante, tinha 7 filhos e tal. Então vieram os pastores, e Moisés, porém, se levantou, as defendeu e deu de beber ao rebanho. Eu até entendo esse ímpeto dele as defender, mas dar de beber ao rebanho, acho que o processo começou, acredito eu. Ele estava também disposto, irmãos, a ser pouco conhecido. Olha como é que ele aprende. Estava disposto a ser pouco conhecido. Porque agora, o ex-libertador de milhões de pessoas aceita morar, viver e morrer no deserto cuidando das ovelhas dos outros. Porque até então pensava ele ser o libertador daquela multidão. Agora ele concorda em viver no deserto e ele se acalma por ali, irmãos. Tendo eles voltado a Reuel, seu pai, das meninas, este lhes perguntou: por que veste hoje mais cedo? Cadê esse homem? E no versículo 21 e 22, Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estrangeira. O grande, agora ele está ali no deserto e pretende passar ali o resto da sua vida. Você não vê na biografia de Moisés nenhuma alusão, irmãos, a uma pretensão de ser algo ou alguém a parte ou além daquilo que lhe fora dado a oportunidade. Cuidar das ovelhas do sogro, se casar com Zípora e criar seu filho por ali, por aquele deserto. Aprendeu. Ele também aprendeu, meus irmãos, a repousar e confiar em Deus. Porque os versos 23 a 25 vai dizer que, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, aquele que havia mandado matar Moisés. Então, esse rei agora se levanta e o povo continua clamando por libertação. Ainda havia o gemido dos hebreus. E o Senhor, irmãos, Moisés certamente sabia disso. Certamente, se fora como os nossos tempos, a televisão, a mídia já estava informando, mas agora Moisés repousa e descansa em Deus, lá junto ao seu sogro. Ele aprendeu os meios, a hora, o modo. Moisés entrega agora a Deus e jamais volta a pensar que seria ele. Pensou errado na sua juventude de quarentão. Agora ele está com 80 anos e Deus começa a falar com ele. Porque Deus, irmãos, para Deus agir, e Deus age maravilhosa, gloriosa e poderosamente. Quem crê nisso, diga amém. Para Deus agir, Ele tem que agir num homem, numa mulher, vazios de si mesmos. Porque quanto mais cheios de si, mais atrapalha o agir de Deus. Então, quanto mais vazios de si mesmos, melhor para Deus agir. Então, quando Deus quer operar grandemente na vida de uma pessoa, a primeira coisa que Deus faz é esvaziar essa pessoa. E Deus toma carona nos processos de fracassos da vida dessa pessoa, a fim de que ela aprenda os erros, ela aprenda com seus próprios fracassos e entenda que sem Deus ela não é nada, que sem Deus nós não podemos nada. Como disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Agora, irmãos, quais as lições que os nossos fracassos nos trouxeram? Quais as lições que os vossos fracassos vos trouxeram? Quem não aprende com eles, repete a matéria, e fica repetindo,
fica repetindo, fica repetindo. Jesus, irmãos, como nosso exemplo de humilhação e dependência, sem ter tido fracasso algum, a si mesmo se esvaziou, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. E foi o caminho da sua vitória, se esvaziar de si mesmo. Jesus não errou, não falhou, não pecou, mas ele, irmãos, como modelo para nós, como Messias, ele se esvazia completamente, e ele vem e é reconhecido como um servo, figura humana, e faz tudo na dependência do Pai, no poder do Espírito, repetindo as palavras do Pai, conforme ele mesmo disse. Moisés tirou lições disso. E você? E nós? Hoje eu estou falando comigo e com você, que já fracassamos, que podemos estar fracassando hoje, ou que viemos a fracassar amanhã. Hoje eu estou falando com você, que como Moisés e eu, e todos nós aqui, nós somos falhos e erramos. Nós precisamos aprender, irmãos, que nós temos que depender de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que não está tudo perdido, porque são nesses momentos assim de fracasso que Deus, ele se revela. Deus se revela no nosso fracasso. Quando nós fracassamos, irmãos, é o momento que Deus se aproxima e se revela para nós. Depois de ter digerido esse fracasso e aprendido com ele, e ainda no estado de fracasso, pois ele estava ainda como peregrino em terra estrangeira, Deus se vai e se mostra para Moisés, na sarça que ardia em fogo e não se consumia. Deus continua tendo planos depois que nós fracassamos. Se você fracassou, Deus se revela para você no seu fracasso. Deus não descarta você. Deus, ele tem pessoas para o processo. Quando nós entramos no processo do fracasso, do aprendizado, você acredita que Deus tem pessoas para cuidar de você, enquanto você está sendo restaurado por Deus. Ele colocou em Moisés, para Moisés, uma família. Ele deu para Moisés um sogro, ele deu para Moisés uma mulher, ele deu para Moisés um filho, para que ele atravessasse aquele processo. Deus, irmãos, nos quer do jeito dele e não no nosso. Com 40 anos, Moisés não está do jeito de Deus, está no jeito de si mesmo, ensimesmado, cheio de si. Agora, com 80 anos, irmãos, Deus pode começar a trabalhar nele, para que ele seja do jeito de Deus, quebrantado, agindo no momento de Deus, da forma de Deus, na força de Deus, com as milícias espirituais, com o poderio do nosso armamento espiritual, é o que Deus tem para mim e para você. Agora, irmãos, saiba que Moisés, ele não cometeu só esse pecado. Moisés, ele cometeu outros pecados também. Nós também cometeremos outros pecados. No final, quase no final da sua vida, mas Deus instrui ele a falar com a rocha, ele bate na rocha, e aquilo é um escândalo, ele não santifica Deus, seguindo a orientação de Deus ali. Ele poderia ter perdido a salvação. Moisés poderia ter sido morto, irmãos, porque ele matou um homem. Ele poderia ter sido, Deus poderia ter aniquilado ele completamente. Os fracassos, irmãos, nós cometemos, mas Deus tem um propósito. Primeiro eu quero que você entenda que Deus quer se revelar a você. Esse é um bom momento. Diga para o seu vizinho, esse é um bom momento. Apesar de não digerirmos bem, esse é um bom momento. Não digerimos bem os nossos fracassos. Eu não consigo digerir bem meus fracassos, mas são um bom momento. Porque nesse momento de fragilidade humana, Deus se aproxima com o seu poder e com a sua força diante de você. Nesse processo de esvaziamento, de achatamento da nossa autoimagem, vem o Espírito Santo e começa a encher você do poder dele. É isso que acontece, meus irmãos. Eu quero dizer para você que quando Deus separou você para ele, ele já sabia que você ia falhar. Você pode dizer para o seu irmão, Deus já sabia. Você não pegou Deus de surpresa, Deus já sabia. Eu quero dizer para você que Deus sabia que Moisés faria isso. E Deus descartou Moisés, sim ou não? Sim ou não? Não. E Deus também não descarta você. Ele continua tendo um plano na sua vida. E se você fracassou também, eu quero saber que na graça de Deus, na sua infinita graça, ele sempre providencia alguém. Moisés estava no deserto, irmãos. Daqui a pouco ele tem uma família. Moisés estava no relento. Agora ele tem um teto. Moisés estava sem eira nem beira. Agora ele tem uma cama.
Então, a graça de Deus sempre providencia alguma coisa. Mas Deus, irmãos, Ele tem um propósito e Ele não abre mão desse propósito. Agora, irmãos, foram outros erros e outras falhas. Se Deus, irmãos, nos tratasse segundo o nosso proceder, e deveria, se Deus nos tratasse segundo os nossos fracassos, e deveria, mas não nos trata, por que Ele não nos trata segundo os nossos fracassos? Por que Deus não nos trata segundo o nosso pecado? Por que Deus, irmãos, Ele não tratou Moisés segundo o seu fracasso, imputando nele completa culpa e sentenciando ele a pagar por tudo que ele fez? Por quê, irmãos? Por quê? Porque Moisés, meus irmãos, Moisés, diga glória a Deus, Moisés olhava para Jesus. Diga, Moisés olhava para Jesus. O autor aos Hebreus vai dizer que Moisés, ele já olhava para Jesus. Ele já tinha em vista a obra maravilhosa de Cristo. Por isso decidira ele sair do Egito, negar os prazeres transitórios do pecado que lhe era ofertado, mas ele contemplava, irmãos, coisas superiores em Cristo Jesus. Moisés olhava para Jesus. Então Moisés, irmãos, ele precisou de Jesus, porque ele fracassou. E você também precisa de Jesus, e eu preciso de Jesus, porque eu já fracassei, eu posso fracassar, e eu posso vir a fracassar amanhã. E aí eu preciso de Jesus. Moisés precisou de Jesus para perdoar os seus pecados. Ele precisou de Jesus para lhe justificar. Ele precisou de Jesus para o adotar e levar ele para o céu. Também você, os seus fracassos, na verdade, eles são pedagogos. Os seus fracassos, Deus quer lhe ensinar. Deus não promoveu esse fracasso. Ele entregou você a sua própria força. Ele entregou você ao seu próprio jeito. Ele entregou você ao seu próprio tempo. Ele entregou você a sua própria hora. Ele entregou você a sua própria opinião. Mas, irmãos, pelas infinitas misericórdias de Deus, nós temos que orar para Deus não nos entregar aos nossos próprios corações, não nos entregar a nós mesmos, porque a pior coisa que pode acontecer na sua vida e na minha vida é Deus nos entregar aos nossos próprios corações. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, lá nos versos 24, 25 e 26, ele vai dizer que Deus os entregou à sua disposição mental reprovável, Deus os entregou aos próprios corações. É como se Deus largasse de mão e não mais nos persuadisse ao arrependimento, e não mais nos convencesse do pecado. E nós, irmãos, a nossa vida seria então um total fracasso. O autor aos Hebreus vai dizer assim, se você quiser ler: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é o quê? Invisível. Sem Jesus, irmãos, diante da realidade dos nossos fracassos, nós somos os mais infelizes dos seres humanos. Porque os nossos fracassos são como abismo chamando outro abismo. Mas quando nós estamos na presença de Deus, os nossos fracassos, meus irmãos, são usados por Deus para a nossa transformação, quebrantamento, aperfeiçoamento, empoderamento. Ele usa os nossos fracassos, meus irmãos, para mostrar de fato a nossa debilidade, a nossa humanidade, a nossa pecaminosidade, a nossa inferioridade com relação a Ele, a nossa agenda fora de hora e a agenda dele perfeita. Ele mostra tudo isso para a gente. E Ele, irmãos, não desiste de nós. E Ele, meus irmãos, Ele manda reforço para nos ajudar enquanto nós estamos nos levantando. E Ele faz isso por causa da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus. E Moisés venceu. Repete comigo, Moisés venceu. Por que ele venceu? Ele venceu porque Jesus venceu por ele. E Moisés viveu. Ele viveu porque Jesus ressuscitou. E Moisés superou, irmãos, por causa da graça de Jesus. Porque sem Jesus, a vida é um fracasso. Ou um fracasso se torna a nossa vida. Sem Jesus, a vida é um fracasso, ou o fracasso se torna a nossa vida. O herói da história, ele está implícito
quase invisível, tem que ser enxergado com os olhos da fé. O herói dessa história não é Moisés. O herói da história é Jesus. Jesus é o herói da história. E eu quero dizer para você que você não é o herói da sua história. Você não é o herói da sua família. Você não é o herói do seu casamento. Na verdade, Jesus é o herói. Jesus é o mais que vencedor. Nós somos, irmãos, os fracassados que somos retrabalhados por Deus, reedificados, restaurados, sustentados, fortalecidos pela sua graça, perdoados e lavados pelo seu sangue, colocados de pé para atingirmos o propósito para o qual Ele nos designou. Eu não sei quais têm sido os seus fracassos. Eu sei dos meus fracassos. Eu não sei quais são os possíveis fracassos que nós ainda vamos cometer. Mas, irmãos, de uma coisa eu tenho absoluta certeza. Deus está se revelando a você, Deus está falando com você nessa hora. Eu tenho absoluta certeza que Deus continua tendo planos com a sua vida. Ele não desistiu de você. Eu quero dizer para você que ainda fracassando e fracassado, a graça de Deus providencia alguém para ajudar você. E eu quero dizer para você, irmãos, que Deus não quer você do teu jeito. Deus quer você do jeito dele. Diga glória a Deus. Nós somos como vasos de barro nas mãos do oleiro. E Ele quer moldar a minha vida. E Ele quer moldar a sua vida para a glória dele. Meus irmãos, ou nós entendemos que sem Jesus a nossa vida, ela é um fracasso. Ou nós, irmãos, e pedimos a Deus misericórdia, ou então nós vamos tocando a vida de fracasso em fracasso, sem reconhecermos a lição do fracasso e que Deus tem o propósito de nos restaurar em cada queda, em cada fracasso. Nós queremos ser uma igreja, irmãos, que trata dos fracassados. Nós queremos ser uma igreja que restaura aqueles que fracassam. Mas aqueles que dizem, Senhor, eu reconheço, eu me arrependo, faz em mim conforme o teu querer. Quando nós assumimos essa postura, meus irmãos, a graça de Deus, ela nos abraça, ela nos fortalece. E nós vamos tendo as vitórias de Jesus na nossa vida. Nenhuma vitória, irmãos, que eu reputo a Moisés ou a minha, qualquer um, eu a tenho como sendo protagonista da história, idealizador, ou aquele que é o fundamento. Não. As vitórias que as temos em Jesus, porque são as vitórias de Jesus que nos fazem vitoriosos. Nele nós somos mais que vencedores. Nele nós somos mais que vencedores. Portanto, seja bem-vindo. Davi também. Josué também. Abraão também. Isaac também. Pedro também. Paulo também. Seja bem-vindo. Jó também. Seja bem-vindo. Eu e todos nós, seja bem-vindo. Nós fracassamos, irmãos. Mas a expectativa de Deus nessa noite é que eu e você digamos para Deus, Senhor, toma minha vida e faz de novo. Eu quero ser como um vaso nas tuas mãos. E o povo de Deus diga amém. Vamos ficar de pé, irmãos.